Olá pessoal, sou o Eric e hoje vamos falar sobre números decimais, introdução a décimos, centésimos e milésimos. O nosso objetivo, de acordo com a BNCC, é resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação. Será por meio de diversas estratégias, utilizando estimativas de arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadoras. O que são números decimais? Os números decimais, eles são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal. São separados por vírgulas. Dizemos que números decimais não são inteiros, pois eles representam uma quantidade quebradas, fracionadas de algum inteiro. Fração decimal. De início, vamos logo entender o que é fração decimal. É caracterizado pelos denominadores. O que importa na fração decimal é o denominador. Então, quando os denominadores tiverem o formato, ou seja, potências de 10, a gente tem esses números como sendo uma fração decimal. Temos como exemplo 3 décimos, 17 sobre 100, 54 sobre 1000. Numeral decimal. Nesse caso, temos 2 exemplos. Se eu escrever apenas o número 5, esse número será inteiro. Agora, se eu escrever no exemplo 1, 5,28, esse número passa a ser um numeral decimal. Outro exemplo é 0,374, mais um número decimal. Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao assunto, vamos ver como fazemos para transformar uma fração decimal para um número decimal e também um número decimal para uma fração decimal. De início, vamos transformar um número decimal em uma fração decimal. Por exemplo, aí, o número 47,32. Mas como que fazemos isso? Simples, gente. É só reparar nas casas decimais, ou seja, estas que estão após a vírgula. Nesse caso, aqui temos 2 casas decimais, certo? Sabendo dessa informação, podemos pegar o número, repeti-lo sem a vírgula, né? No caso, ficando 4.732, e nossas 2 casas decimais vão gerar um denominador que é uma potência de 10, só que com 2 zeros, ou seja, 10 ao quadrado, que é 100. Aí vocês devem se perguntar, né? Mas se tivéssemos apenas um único número após a vírgula, então seria 10 elevado a 1, que ficaria 10 embaixo, ou seja, no denominador da fração, né? Um outro exemplo que podemos observar aí é o número 0,023. O que é que a gente deve fazer aí? Devemos repetir o 23 no numerador, a partezinha de cima, e no denominador colocar 1000, pois temos 3 casas após a vírgula, que é o 0, o 2 e o 3, correto? E 3 casas decimais, gente, gera um denominador de 3 zeros, que no caso será 1000, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Aí você já vem se perguntar novamente, mas por que não escreve os zeros que estão à frente, né, do 23 aí, só que na fração decimal? Por que não escreve esses zeros? Simples, porque zero à esquerda não é necessário, não é preciso, tá bom? Vamos passar aqui de slide. Agora, gente, vamos transformar uma fração decimal em um número, né, decimal, né? Vamos ao primeiro exemplo aí, né, o número 45 sobre 1000. Né? A gente tem 3 zeros no denominador, que é o 1000, correto? Eles vão gerar exatamente 3 casas decimais, né? No caso, ficará
é 0,045. Isto é, as casas decimais serão um 0, o 4 e o 5, beleza? Como vocês podem muito bem observar aí. No exemplo 2, temos o número 3.548 sobre 100, né? Ou dividido por 100, tanto faz. Como nós temos dois zeros no denominador, gente, então ele vai acabar gerando duas casas decimais, ou seja, 35,48. Repetindo de uma forma mais simples, para vocês entenderem melhor. Nós temos dois zeros no número 100, né? Que é o nosso número aí de baixo do denominador. Ele vai acabar gerando o que, gente? Duas casinhas decimais, beleza? Ou seja, a vírgula anda duas vezes, saindo antes do número 8 e indo até antes do número 5, né? Como vocês podem observar. Beleza? Aqui. Deixa eu baixar mais um pouco. Os números decimais, gente, eles estão muito presentes no nosso cotidiano, né? Por exemplo, aí no nosso sistema monetário, né? Como podemos perceber, temos uma nota de R$ 20 aí, três moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos, né? Que dá R$ 20 e 35 centavos. Os 35 centavos aí, vocês podem perceber que é a nossa parte decimal, né? Então, porque os 35 centavos, eles representam 35 partes de R$ 1, né? Porque R$ 1 não é composto, como vocês sabem, de 100 centavos. Então, fica 35 de 100, como está na fração aí. Né? E os R$ 20 vão ser nossa parte dos números inteiros, tá bom? Vamos ver aqui mais exemplos do cotidiano. Utilizamos também, gente, números decimais, por exemplo, em medidas de comprimento. Né? Um exemplo aí é a régua, que a gente usa para medir muitas coisas. Outro exemplo é medidas de capacidade, né? Como vocês podem ver aí nas jarras. E também, gente, de massa, né? Quando a gente vai se pesar e tudo mais. E muitos outros exemplos práticos do dia a dia, né? Que os números decimais estão presentes. E é isso.